Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu fiz um vídeo, passado aí, falando a respeito de uma criatura que surgiu aí, a partir desse vídeo aí, que era um vídeo mais antigo, mas que surgiu de um monstro, de uma criatura passando em uma faixa de pedestre. Isso na cidade de Ilhéus, a princípio, foi na cidade de Ilhéus, e surgiu esse vídeo aí, começou a viralizar aí na internet, e acaba que é um vídeo falso, não é real, Isso não é nem tão difícil de perceber que o vídeo é falso, Mas com tantos acontecimentos aí em 2020 aí, acaba que não fica uma coisa tão difícil de vocês acreditarem, Bom, aí eu comecei a meio que entrar no assunto, que eu achei interessante eu fazer um vídeo em relação a ele, que fica mais apropriado para a gente estar falando sobre isso, que é raças alienígenas, Então eu comecei a entrar nesse assunto e achei mais interessante fazer um vídeo a respeito disso, que é um tema que eu gosto bastante, E eu acredito que vocês também. Já que vocês estão aqui, aproveita e se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá aquele likezinho maroto, beleza? Isso ajuda aí a divulgar aí o nosso trabalho aí, fazer com que o YouTube entenda que é um assunto relevante para a gente estar conversando aqui, Bom, é o seguinte, pessoal, aí a pergunta que eu faço aqui, ou que vocês me fazem, é como que seria essas raças alienígenas, como seria a aparência deles, O cinema, a indústria do cinema, eles tentam retratar de várias formas, E na grande maioria das vezes sempre parecem ser monstros, Assim, sempre com a aparência assustadora. Mas porque a ideia do cinema é essa, É trazer esse contexto, Já que é uma invasão, então a pessoa não vai vir com uma aparência bonita, Então, tipo assim, você vê como o próprio filme Independence Day, que é uma espécie de... Essa raça lá no filme é uma espécie de formiga, E os dedos, quer dizer, como que eles conseguiram ter tanta tecnologia se eles mal conseguem utilizar as mãos? Olha só, a gente tem tantas habilidades com as mãos, E a gente não tá tão tecnológico assim. Quanto mais você não ter muita habilidade com as mãos e você avançar tanto assim em você criar uma aeronave de 4.000 quilômetros, Que foi no último filme que pousou em cima da Terra. Aí ficou uma coisa meio sem contexto, E como que você vai ser tão avançado se, tipo assim, a sua anatomia ela vai contribuir para isso, Então assim, a nossa anatomia ela deixa a gente hábil, para ter habilidades de criar coisas, Você vê que com o pé a gente já não tem tanta habilidade, Com a mão a gente já tem mais. Então, eu acho que você ter as mãos sem essa habilidade que nós temos aqui dos dedos e tal, fica um pouco mais difícil, mais complicado de você evoluir, Mas beleza, é cinema, Então eles sempre tentam retratar a figura, do alienígena de uma maneira mais assustadora, mais assim voltada para monstro e tal, mas isso não quer dizer que seja assim, Foi exatamente no que eu acabei entrando. Segue o passo. Bom, esqueci mais uma vez de desativar esse trem. Vamos seguir adiante. O que acontece? Existe o cinema, ele tenta retratar isso exatamente para poder fazer com que as pessoas se interajam mais. Assim, é uma maneira deles tentar fazer idealizar o contexto. Mas aqui, isso não quer dizer que raças alienígenas elas seriam tão diferentes da gente. A gente tem os Greys aí, para quem conhece bastante do assunto ou não, é bem diversificado isso, que é uma raça de alienígena, que são baixinhos, olhos grandes, cabeçudos, são cinza, E se realmente é uma raça, se existe realmente, isso aí é um assunto aí para de repente outro vídeo aqui que a gente está fazendo, mas tipo assim, é uma forma de retratar essa raça. Então, se realmente é assim ou se não é, Mas isso não quer dizer que eles são tão diferentes, Eles podem ser muito semelhantes com a gente e ter algumas características mais diferentes, Foi como eu já havia falado
no nosso próprio planeta, na nossa própria raça humana aqui, a gente tem contextos bem diferentes, né? A gente tem a raça negra, a gente tem a raça branca, a gente tem aí a raça indígena, nós temos o asiático, né? Assim, nós somos tão diferentes, né, fisicamente, existem diferenças bem grandes geneticamente. Imagina você em um outro planeta, né? Se dentro do seu próprio planeta existem essas diferenças, imagina em outro planeta, né? Essas diferenças podem ser até maiores, mas não chegaria a ser grotescos, entendeu? Tipo assim, apesar de ter aparência de monstro, que é o que o cinema traz. Então, pode ser que eles tenham uma semelhança diferente, né? O chinês, o asiático, né, em si, o chinês, o tailandês, o coreano, o japonês, assim, eles têm a aparência de olhinho puxado e tal, mas você pode ver que, tipo, se você consegue identificar isso, eles são diferentes, né? Por exemplo, eu identifico isso facilmente, um chinês de um japonês. Eu sei quem é japonês, quem que é chinês, e eu sei quem que é coreano. Então, assim, eles têm essa diferença, né? Nem sempre, claro que você, assim, o coreano raiz, o japonês raiz, o chinês raiz, né? Vamos dizer assim, aquela pessoa mais de origem, né? Não aquela pessoa que muda um pouco o cabelo, a maneira de ser, né? Porque às vezes, por exemplo, o brasileiro, apesar de ser um país misturado, mas tem brasileiro que é branco, bem branco, né? Ou às vezes tem pessoas que é da Romênia, que tem a pele branca, cabelo amarelo, pode ter negro também, então existe essa diferença, essa mistura. Então não quer dizer que todo mundo vai ser igual. Mas se você pegar num contexto geral, você colocando um chinês, um japonês e um coreano, você consegue identificar. Né? Uma vez que você identifica primeiro, né? Você consegue ver essas diferenças nos traços. Né? Aí, ou seja, se no nosso próprio país, nosso próprio mundo, né? Nosso próprio planeta, existem essas diferenças, né? Imagina eles sendo de um outro planeta. Então, assim, eles podem ter diferenças físicas maiores, né? Mas isso não quer dizer que vai ser assim, tão grande, né? Não vai ser um ponto de ser cabeçudo, o olho desse tamanho, né? Ou a mão parecendo uma garra, tipo predador. Tipo assim, o cinema ele viaja um pouco, né? Ele tira ele é um entretenimento, né? Então ele pega uma ideia e transforma de uma maneira diferente. Existem muitas coisas do cinema, né, que hoje é uma realidade, né? Hoje é uma realidade. Por exemplo, a videoconferência, por exemplo. Eu assistia, para quem já assistiu aí o Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger, aquele primeiro, o antigão, onde eles falavam com videoconferência no telefone. Olha só você ver que interessante, né? Você vê como que é o visionismo, né? Assim, você ser visionário. Você vê uma coisa, você imaginar uma coisa e depois de anos e anos, décadas depois, aquilo acaba sendo criado de fato. Né? Tem partes em que eles utilizam a ligação de telefone, assim, de cabine, telefone fixo, né? Com a videoconferência, ou seja, eles vendo. E não existia essa tecnologia, né? Ou seja, nem celular existia. Então, assim, é uma tecnologia muito avançada. Para você ter uma ideia, né? O celular não existia. Então, assim, não existia a tecnologia do telefone móvel, né? Ou seja, eles não tinham pensado nisso. Eles não tinham pensado nessa tecnologia do celular móvel, mas eles pensaram na tecnologia da videoconferência. Então, assim, acaba que o cinema, com essa imaginação toda, eles conseguem criar maneiras ou criar objetos que acabam podendo se tornar uma realidade e alguém inventar algo em relação àquilo, né? Então, hoje a gente tem a videoconferência, por exemplo, onde você pega aí o seu celular, principalmente os aplicativos, o WhatsApp, você faz videoconferência, você vendo a pessoa, conversa com a pessoa, vendo ela, né? E isso hoje é uma realidade, né? É uma realidade. E há décadas atrás isso nem se imaginava. Então, assim, hoje a gente faz uma coisa que foi criado na ficção científica, né? Ou seja, isso foi criado, assim como tem muitas coisas que foram criadas na ficção científica, né? E que a gente hoje existe a tecnologia, a própria tecnologia da Wi-Fi. Para quem já assistiu o filme chamado Tron, lá ele fala sobre isso, sobre essa conexão sem fio, sem nada. Então, sem existir. Olha, você vê que impressionante. Então, assim, às vezes alguém tem uma ideia e fala sobre algo
e você nem sabe, nem assim, aquilo nem existia e hoje existe. Então assim, hoje a gente tem a tecnologia aí Wi-Fi, que é conexão sem fio, né? E nesse filme Tron, que é um filme, não, eu não falo do Tron recente agora, que esse Tron era um filme mais antigo que foi remasterizado, mas no próprio filme remasterizado ele conta como se fosse, né, há tempos atrás. Então ele fala sobre a tecnologia Wi-Fi. Bom, mas aqui o propósito é a gente falar sobre essas diferenças entre as raças, né? E o que você acha? Você acha o quê? Você acha que uma raça alienígena ela é muito diferente de nós? Ela é semelhante, né? Ou ela é igual, né? Igual, eu acredito que não vai ser, exatamente por existir essas diferenças no nosso próprio planeta, né? Existem essas diferenças de raças, né? No nosso próprio planeta. Então, em um planeta diferente, realmente você pode esperar por isso. Mas isso não quer dizer que seja de uma maneira tão assim, tão gigantesco, né? Ou grotesco. Essa diferença que assim não vai ser um monstro, né? Não vai ser algo com chifre, com dente desse tamanho, ou vai ser uma formiga. Às vezes retrata muito isso. O próprio filme do Independence Day retrata essa raça como uma raça, como se fosse, eles são formigas na verdade, é uma formiga, né? Só que a ideia do cinema é isso, é trazer o imaginário, né? E às vezes com o imaginário, quem sabe, né? Às vezes pode ser até que futuramente, quem sabe, com um contato extraterrestre aí, não existe uma raça alienígena como igual a formiga, não é verdade? Mas de repente isso pode acontecer. Pode ser que um outro planeta, seres que têm a aparência de animais aqui, sejam inteligentes, entendeu? E conseguiu se evoluir. Tudo pode acontecer, né? Como eu falei, a gente vê o cinema falando sobre coisas e acabou que futuramente aquilo nem existia nem a ideia e anos à frente foi criada a tecnologia, né? Isso também pode acontecer também com algo que o cinema mostra e de repente futuramente quando aquilo aparecer pode ser que seja igual também. Então pode ser que futuramente quando vir alguma raça alienígena, ela pode ser que ela seja semelhante a alguma que a gente já viu no cinema. Você já pensou isso aí? Então, aí todo mundo já ia achar, já vai dizer, o cara que fez o filme, que fez esse trem aí, já sabia que existia, né? Então isso é uma história que vai com certeza ficar aí, dizer assim, ficar no ar. Porque, como eu falei, o Independence Day, ele relata, né? É uma raça que ela é conquistadora, né? E ela vem e domina o mundo, né, e para tirar os recursos do planeta. E eles são realmente assim, são formigas. Tanto é que eles trabalham tipo em colônia e assim tem altas tecnologias. E uma outra raça também que tem no próprio filme, que é uma raça que já tinha tido o seu planeta conquistado por essa raça, que elas se tornaram digitais, ou seja, eles não são mais físicos, né? Eles são digitais, que é uma esfera, né? E ali fica armazenado todo o seu conteúdo. Então, eu pergunto aqui para você agora, o que você acha a respeito disso, né? Você acha que existe muita diferença? Não existe muita diferença entre as raças? Elas podem ser bem semelhantes. Assim, traços com certeza vai ter de diferença, né? É como eu falei para você, basta você olhar aqui para nosso planeta e você vê essa diferença, né? Você vê essa diferença, ela é visível, né? Então, vamos ver se quem sabe um desses filmes aí pode ter acertado, né? Mas isso a gente vai ter que esperar primeiro para que aconteça o contato, né? Que venham a realmente revelar e as raças vão aparecer, né? Bom, esse foi mais um vídeo aí que está falando aqui sobre um assunto que eu gosto muito, que é alienígenas, né? Então, peço para você que ficou até aqui esse momento aqui, que dá o seu joinha aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Dá uma força aí pra gente ir e vamos crescer aí a nossa comunidade, beleza? Falou, um abraço e até mais.